Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu já estava cansado de trair a minha esposa, mas eu não tinha forças. Ao longo dos meus 11 anos de casados, eu cedi a centenas de tentações. E diferente dos homens que eu conhecia, em casa eu era o marido maravilha e o super pai. Tudo o que a minha esposa pedia, eu fazia. E nunca passou pela cabeça da Milene que eu a traía. No entanto, eu me sentia envergonhado quando ela comentava com a minha sogra e com as minhas cunhadas a certeza de que poderia confiar em mim de olhos fechados, pois eu nunca dei motivos para duvidar, e aquela confiança a permitia dormir em paz. E nessa hora eu não sabia onde enfiar a cara, porque eu não era merecedor de tanta confiança. E para minha infelicidade, eu fui surpreendido pela minha cunhada Mirella. Ela me pegou com outra mulher aos beijos num barzinho. E diferente da classe e elegância da irmã, a Mirella partiu para cima de mim como se fosse a minha mulher. Os olhos dela faiscavam de tanta raiva. E essa minha cunhada me deu uma dor de cabeça e um prejuízo naquele dia, porque ela derrubou tudo que estava na mesa e não poupou palavras ao me acusar de canalha, safado, doente, mentiroso. E além disso, me acusou de estar cheio de contaminação, porque na cabeça dela, homem que saía com outras mulheres provavelmente estavam todos contaminados. E eu não sabia onde enfiar a minha cara diante do escândalo que a Mirella estava fazendo. E não contente, finalizou dizendo que iria pedir a Deus para mostrar à minha esposa o imundo que eu era. Mas como eu não acreditava em Deus, nem liguei. A minha preocupação no momento era fazer ela parar com aquela baixaria. E cada vez que a minha cunhada aparecia em casa, o meu coração gelava. Ela mantinha uma postura séria, nunca lançava indiretas ou fazia brincadeiras, mas os seus olhares pareciam carregar palavras não ditas, como se estivesse me chamando de safado, pilantra. E eu evitava permanecer muito tempo perto dela, porque o peso do seu olhar parecia me destruir e era muito constrangedor. Sabe, o fato da minha cunhada me flagrar com outra teve um aspecto positivo, pois depois desse episódio, eu comecei a me monitorar, adotando um comportamento mais condizente com o meu compromisso matrimonial. Não foi fácil. Eu precisei realmente ser muito forte a ponto de conseguir resistir àquilo que me dominava há anos. Não que eu fosse um Dom Juan, mas eu tinha os meus encantos naturais. Um ótimo astral, um homem fácil de lidar. Eu nunca gostei de picuinha, de bater de frente com ninguém. Eu sempre fui a favor da paz e da boa convivência. E a minha esposa adorava reunir a família, chamando a mãe, as irmãs, a minha mãe e os meus irmãos. A Milene era uma pessoa muito acolhedora e gostava sempre de ter os familiares por perto. E nesse almoço que ela resolveu fazer, a minha esposa convidou também a prima dela, a Lígia. Não tenho nenhum orgulho,
Mas admito que tive um caso com a Lígia que se estendeu por um bom tempo. No entanto, acabamos nos afastando e posteriormente soube que ela também se casou e se mudou. E, infelizmente, pelas informações que recebi, o casamento dela não tinha dado certo. E segundo as minhas cunhadas e esposa, a Lígia estava atirando para todos os lados. Quando ela chegou em casa, não economizou sorrisos. Pegou na minha mão, me abraçou e eu não gostei do jeito dela. E por isso me mantive distante, frio, sem brincadeirinhas, sem gracinhas. E agora eu era um homem sério. E a Lígia percebeu o meu novo comportamento e aguardou o momento oportuno para questionar o porquê eu estava diferente. E eu respondi que eu era um novo homem e que as atitudes que eu tive eram erradas e não fazia bem ao meu casamento. E cometi a besteira de mencionar que havia sido flagrado pela Mirella, e isso também havia contribuído para a minha mudança. E dentro da minha própria casa, a Lígia tentou me beijar, mas eu me esquivei e pedi para ela se comportar, enfatizando que eu não era mais uma pessoa traidora. E a Lígia me deixou falando sozinho e se juntou ao meu irmão. E fizeram uma competição para ver quem conseguia beber mais. Eu, pessoalmente, nunca gostei de bebidas dentro da minha casa, mas o meu irmão fazia vista grossa. E mesmo sabendo da minha aversão, ele trazia suas latinhas. E quando eu falava alguma coisa, ele dizia: é só uma cervejinha, que mal é nisso. Enfim, eu estava cuidando do churrasco quando a minha esposa me chamou, informando que a Lígia queria compartilhar algo importante para a família. Eu juro para vocês que não passou pela minha cabeça que ela fosse capaz de me denunciar. Inocente, me aproximei. A Lígia dirigiu seu olhar para todos, inclusive para mim, e começou a falar: sabe, família, eu nunca fui santa. E todos sabem que até hoje sou fogo na roupa. Mas não suporto pessoas que se fazem de santinhas. E por isso decidi denunciar as safadezas do meu querido primo por parte da prima, o senhor marido da Milene, Diego. Esse homem é um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Já saiu comigo, com algumas pessoas que eu conheço e até mesmo com desconhecidas, viu, priminha? E para não dizer que eu estou mentindo, a sua irmã sabe, viu? Pergunta para Mirella quem é o seu maridinho. Eu estremeci, pois todos me encararam de uma maneira que parecia como se quisessem me fuzilar com os olhos. O peso da revelação da Lígia criou um clima esquisitíssimo. A minha mãe até se sentou e falou: por essa eu não esperava, meu filho. Que decepção! A minha esposa perguntou se tudo o que ela estava falando era a verdade, mas eu fiquei em silêncio. E ao perceber a minha falta de resposta, ela se virou para a Mirella e questionou por que não tinha sido informada sobre toda aquela situação. E a minha cunhada tentou explicar que temia contar e ser vista como uma destruidora de lares, mas que estava orando por nós. E Milene não quis saber e nos chamou de traidores e concluiu que tanto eu quanto a minha cunhada éramos farinha do mesmo saco. O almoço terminou ali. E quando a Lígia viu que tinha falado mais do que devia,
começou a chorar, dizendo que havia bebido demais e que não queria acabar com o casamento de ninguém. E fez uma cena de arrependida, mas não colou. E a minha sogra foi a responsável por levar a sobrinha para casa. Olha, a Mirella estava prestes a ir embora quando a Milene afirmou que a irmã não era uma verdadeira amiga, pois se fosse, nunca teria permitido que ela vivesse naquela mentira. A minha esposa e a minha cunhada eram muito amigas, e eu, por saber dessa amizade, precisei interferir. E declarei que ela não sabia das minhas traições e que tinha sido apenas uma vez que a Mirella me viu com outra pessoa. E que se ela tivesse que ter raiva de alguém, que fosse só de mim. E após todos se retirarem, a minha esposa pediu para as crianças irem para o quarto, pois ela precisava conversar a sós comigo. E quando ficamos a sós e olhei nos olhos de Milene, percebi a sua profunda tristeza e decepção. A minha esposa foi direta e objetiva, sem prolongar a conversa, deixando claro que não queria saber dos detalhes das minhas traições. E sem rodeios, ela pediu para eu pegar as minhas coisas e ir embora, pois não tolerava infidelidade. E frisou que não tinha estômago para aceitar comida mexida na mesa dela. E mesmo me amando, naquele momento eu não teria o seu perdão, porque traição era a escolha e eu fiz a escolha errada. E lamentou por eu estar perdendo uma mulher incrível como ela. A Milene não estava blefando. A minha esposa subiu para o quarto, trocou de roupa, pegou as crianças e saiu, afirmando que quando retornasse não queria mais me ver em casa. A Milene bateu a porta com tanta força que eu pensei que fosse quebrar o vidro. E fiquei sozinho diante de uma mesa cheia de comida. O churrasco continuava assando na churrasqueira. E eu fui organizar aquela bagunça pensando o que eu podia fazer para mudar aquela situação. Deixei a casa completamente organizada. E quando a Milene chegou e me viu lá, perguntou por que eu não tinha ido embora ainda. E eu respondi que não tinha para onde ir, além do fato de que aquela casa também era minha. E afirmei que não iria embora como se estivesse saindo para tirar o pai da forca e que precisávamos conversar direito. E a minha esposa não me deu palco e foi fazendo as coisas dela como se eu não existisse. E quando a Milene foi dormir, trancou a porta do quarto e jogou o meu pijama e as minhas roupas pelo meio do corredor. E eu me acomodei no quarto de hóspedes. Nos dias que se seguiram, tentei conversar com a Milene, buscando um diálogo, mas ela se recusou a qualquer tentativa de interação. O meu filho mais velho, o Mateus, ele sempre foi um garoto observador esperto e percebeu o que estava acontecendo. E eu tentei minimizar, dizendo que não era nada. Mas a Milene não era do tipo que escondia as coisas das crianças. E explicou para ele o que estava acontecendo. E ao final disse: nunca seja igual ao seu pai, porque ser como ele é fazer outras pessoas infelizes. Seja honesto, não traia as pessoas que confiam em você. E se não está feliz, separa, mas não brinque com o sentimento dos outros. Não sei se ele entendeu. Só sei que ele se levantou, deu um beijo na mãe, me abraçou e foi brincar. Olha, eu não queria sair de casa, mas com o clima que estávamos vivendo,
Eu preferi deixar as coisas esfriarem até tentar ganhar a minha esposa novamente com o tempo. E os meus filhos até gostaram da ideia de ter 2 casas, de ganharem 2 presentes. As crianças são muito diferentes dos adultos. Eles sempre veem o lado bom das coisas, mesmo quando não existe o lado bom. Eles não tinham a noção de quanto nós adultos estávamos sofrendo. Milene e Mirella ficaram um bom tempo sem se falar. E um dia eu me encontrei com a minha cunhada no shopping. Eu tinha ido lá comprar um presente para o meu filho. E ela estava lá esperando alguém, mas deu pra gente conversar um pouquinho. Expliquei a ela que desde o momento que ela me flagrou, eu mudei e que tudo o que eu queria naquele momento era o meu casamento de volta. A minha cunhada foi até legal e me aconselhou a reconquistar a minha esposa porque sabia que a Milene me amava demais e estava sofrendo muito. Apesar da Milene ser de uma opinião só, não custava tentar, já que eu estava arrependido e tinha aprendido com os meus erros. O novo pretendente da Mirella chegou e a gente se despediu, e eu coloquei no meu coração que estaria disposto a tentar quantas vezes fossem necessárias. Pensei que seria tudo muito rápido, que em menos de semanas estaríamos juntos outra vez. Mas não foi bem assim. Eu sofri, eu chorei, eu implorei, eu fiz declaração de amor, gravei um CD com uma poesia que eu escrevi para ela. Eu me desdobrei para tentar trazer a Milene de volta para minha vida. Eu senti na pele o que significava fazer uma pessoa sofrer, mas, por outro lado, me alegrei ao saber que a Milene e a Mirella haviam retomado a paz entre elas. A amizade das duas era muito especial e já estava mais do que na hora delas pararem com aquela bobagem. Após 2 anos separados, a minha filha Bárbara adoeceu gravemente, sendo diagnosticada com uma pneumonia que comprometeu seriamente seus pulmões. E a gente entrou em pânico, porque cada dia um médico nos desanimava. E foi nesse momento que nos unimos. Milene costumava se abalar bastante quando as crianças ficavam doentes, perdendo toda a força, e eu assumia a responsabilidade de ser o apoio emocional necessário e segurava toda a barra. Eu também não estava aguentando e por vezes sentia vontade de sair correndo quando algum médico vinha conversar conosco. Na última vez que o doutor nos chamou e pediu para sermos fortes, só não chorei na frente dele porque a minha esposa chorou antes. E eu precisei ficar calmo para acalmá-la e tranquilizá-la de que tudo ficaria bem. Eu me considerava ateu e rejeitava completamente a ideia de acreditar em Deus. Cheguei até mesmo a fazer piadas sobre isso com alguns colegas de trabalho. No entanto, quando me vi diante de uma situação desesperadora envolvendo a saúde da minha filha, a primeira pessoa que veio à minha mente foi Deus. E sem hesitar, iniciei uma conversa com ele do meu jeito e fiz um pedido sincero: a cura da minha filha. Foi a única coisa que eu pedi naquele momento. A Bárbara piorou à noite e no dia seguinte não teve melhora. E quando eu pensei em jogar a toalha e falar para minha esposa que a gente ia precisar ser forte, uma voz dentro de mim disse: confia,
não fala nada, fica em silêncio. E eu obedeci. A minha filha sobrenaturalmente foi melhorando. Os remédios começaram a fazer o efeito e os médicos já ficaram mais esperançosos. Os dias não foram fáceis, mas graças a Deus tudo ficou bem. A minha filha pôde retornar para casa e esse acontecimento aproximou ainda mais Milene e eu. No dia, ao pegar as crianças para passar o final de semana comigo, eu aproveitei o momento para perguntar a Milene se realmente era aquilo que ela queria para nós. Eu fui sincero em dizer que eu estava sentindo muita falta dela e que gostaria de reconstruir a nossa vida novamente. E acima de tudo, eu a amava além das contas e que ela me perdoasse por tudo o que eu havia feito no passado. E para minha sorte, a minha esposa me perdoou e eu pude ter a minha família de volta. Desde que voltamos, eu me mantive fiel. Eu sou prova viva de que aquele que trai pode, de fato, mudar seu comportamento e deixar de trair.